Bahia Meio-Dia. Oferecimento Curso Galileu, líder em aprovação. E Cipolate é pra você. Meio-dia, 1 minuto. Muito boa tarde. Seja bem-vindo. O Bahia Meio-Dia, o seu predileto da hora do almoço, está no ar com imagens aí ao vivo de Itabuna. A cidade hoje está fazendo um dia claro de sol, mas não chove aqui há quase 20 dias. Hoje também não vai chover, está fazendo 30 graus nesse momento, umidade relativa do ar em 48%. Agora é hora de você ficar sabendo de tudo que de mais importante está rolando no sul e extremo sul da Bahia. A vacinação contra a Covid-19 é destaque nessa edição. Itabuna recebeu mais de 8.500 novas doses. Vamos mostrar como vai ficar o cronograma e também como está sendo a vacinação hoje dos trabalhadores do transporte rodoviário e intermunicipais no Sesc Senat. Para a gente aqui, para nós rodoviários, essa vacina aqui, a importância que a gente tem que estar imunizado, né? Porque a gente conduz vida e a gente está diretamente com o povo, com a população, né? Eu trabalho com quase 1.000 pessoas por dia, então a vacina chegou no momento certo para mim. Rodoviários, intermunicipais e urbanos. E tem vacinação de primeira dose para outros públicos nas unidades de saúde. Já já, todos os detalhes. Nesta edição, a gente vai mostrar que em Buerarema, pessoas com 55 anos ou mais já estão sendo vacinadas. Assunto para Lumana Bernardes. Olá, Lu, boa tarde. Isso, Roger. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham no Bahia Meio-Dia. Diferente, né? Buerarema aqui no sul, extremo sul, a gente não tem conhecimento de outro município que esteja vacinando pessoas a partir dos 55 anos, pois aqui em Buerarema essas pessoas estão sendo vacinadas, assim como as pessoas que têm comorbidades a partir dos 18 anos também estão sendo imunizadas contra a Covid-19 e outro público, como por exemplo os professores, as pessoas que trabalham com limpeza pública, com segurança pública também. E os detalhes você vai acompanhar já já. Eu já adianto, 15% da população de Buerarema já foi imunizada contra a Covid-19. Volto já já com todos os detalhes para vocês. Viu, Roger? Falado então, vamos esperar. Com a chegada de novas doses também na Costa do Descobrimento e em Porto Seguro, a vacinação de primeira dose, que estava suspensa para idosos, foi retomada. Assunto agora para Thaisa Moura. Olá, Thaisa. Boa tarde. Boa tarde para você também, Roger, para todos que nos assistem. A gente fala ao vivo aqui da Secretaria de Saúde de Porto Seguro, onde está acontecendo agora a aplicação dessa primeira dose. Ela chegou a ficar suspensa aí por 4 dias para idosos com 60 anos ou mais, mas hoje foi retomada. E a boa notícia, Roger, é que além dessa retomada, o público foi ampliado. Agora idosos com 59 anos ou mais também vão poder ser imunizados. Já já eu volto com mais detalhes. Tá certo então. Nesta edição, a gente vai falar também do trabalho na pandemia. A rotina dos trabalhadores foi alterada por causa da Covid-19. Pessoas que tiveram a jornada alterada estão tendo que trabalhar em casa, de casa. Ao vivo, a gente vai falar sobre os direitos e deveres dos trabalhadores. Tirar dúvidas que muitas pessoas estão tendo, vamos tirar essas dúvidas com um juiz. Os riscos na BR-415. A gente já mostrou diversas vezes em nossos telejornais a queda de árvores em diferentes pontos da rodovia. E hoje cedo teve poda de árvores na entrada de Ilhéus. É um assunto muito importante porque essa rodovia que é fluxo intenso o dia todo vive sob constante ameaça dessas árvores que muitas vezes cruzam a rodovia de um lado para o outro. Isso e muito mais a partir de agora. Itabuna recebeu 8.510 novas doses da vacina de Oxford para aplicação da primeira dose. De acordo com a coordenação de imunização, um cronograma vai ser montado para a semana que vem com essas novas doses. Aqui em Itabuna, hoje estão sendo imunizados trabalhadores do transporte rodoviário urbano e intermunicipal. A aplicação da primeira dose de Oxford está sendo feita no Sesc Senat, no bairro Lomanto, até às 3 da tarde. A movimentação estava bem intensa esta manhã. A expectativa é que sejam imunizados cerca de 500 profissionais. A gente sabe que é uma categoria que lida com muitas pessoas diariamente
e eles estão muito satisfeitos. Para a gente aqui, para nós rodoviários, essa vacina aqui, a importância que a gente tem que estar imunizado, né? Porque a gente conduz vida e a gente está diretamente com o povo, com a população, né? A gente temos que se imunizar porque para que não venha causar danos na vida da gente mais tarde, porque a gente pode pegar a Covid e chegar a óbito, né? A gente tem uma família em casa também esperando, tem parentes, tem amigos, a gente tem que estar sempre imunizado. A importância é a proteção, né? Nós estando imunizados vai estar nos protegendo nossa família, nossos vizinhos, nossos amigos, né? E além do mais, na rodoviária nós trabalhamos com pessoas, né? Com gente, com aglomeração. Então é segurança para nós rodoviários e para a população também que a gente conduz, né? Nos ônibus, no dia a dia, né? Porque eu trabalho com quase 1.000 pessoas por dia, então a vacina chegou no momento certo para mim. Estava muito ansiosa aguardando esse momento. Vacina sim. Isso mesmo. A vacinação no SESC-Senat segue até às 3 da tarde de hoje. Mas nas unidades básicas de saúde estão sendo vacinadas pessoas a partir de 58 anos nascidas entre janeiro e abril e pessoas com comorbidades com 30 anos ou mais. É de 1 até às 3 da tarde. Muitos municípios do sul e extremo sul do estado estão vacinando pessoas a partir de 58, 59, 60 anos, além de pessoas com comorbidades. Mas aqui pertinho de Itabuna, em Buerarema, a vacinação está bem adiantada, viu? Pessoas a partir de 55 anos já estão sendo imunizadas. Luana Bernardes está lá ao vivo e traz essas informações pra gente. Que coisa boa, hein, Luana? Coisa boa mesmo aqui para a população de Buerarema. E detalhe, para quem vem vacinar agora mesmo nessa unidade de saúde da família, não tem ninguém para ser vacinado nesse horário. O horário de imunização aqui em Itabuna começa às 8 da manhã e só encerra no fim do dia, às 5 da tarde. Em Buerarema, perdão, que eu de tanto falar em Itabuna, esqueço o nome, mas enfim, Buerarema. Aqui em Buerarema a procura está muito baixa da vacina, né? Não tem fila, a pessoa chega, já é vacinado a partir dos 55 anos. E agora a gente vai mostrar também uma cartela, porque além dessas pessoas dos 55 anos, também estão sendo imunizados no grupo prioritário aqui em Buerarema, os profissionais da educação a partir dos 40 anos, os profissionais da segurança pública a partir dos 30 anos, as pessoas com comorbidade, a partir dos 18 anos, também estão recebendo a primeira dose da vacina AstraZeneca, né, que é a vacina de Oxford. E a segunda dose, aqui em Buerarema, são vacinadas as pessoas que já estão agendadas nas unidades de saúde. Aí, quando toma a primeira dose, já está marcada o dia da segunda dose, vem tomar a vacina e não tem nenhum problema, não enfrenta a fila, nem nada. A gente convidou aqui a secretária municipal de saúde para falar com a gente sobre essa imunização. É a Ivina Mororó. Boa tarde, muito obrigada por sua participação aqui com a gente, secretária. Boa tarde, Luana. Um prazer enorme estarmos aqui orientando, informando, principalmente no momento como estamos vivendo. Isso. Secretária, como é que vocês conseguiram assim montar um cronograma de imunização para vacinar mais gente, colocar mais gente no grupo prioritário, né? Porque agora tem profissionais de educação, da segurança pública, tem também, esqueci de falar, o pessoal da limpeza pública a partir dos 40 anos estão sendo imunizados com a primeira dose aqui também, né, secretária? Profissionais de educação também, de comunicação também entraram a partir dos 40 anos, é importante também a gente ressaltar. Buerarema ela tem seguido o cronograma, Luana, do Ministério da Saúde, da CESAB, da Secretaria, né, de Saúde do Estado da Bahia, além das resoluções atualizadas da CIB, que é a Comissão Intergestora Bipartite. Então, assim, a gente tem buscado de forma muito criteriosa buscar e informar através de todas as esferas. Nós temos esferas a seguir. Então, o Buerarema tem feito isso de forma muito criteriosa, né? Então, é por isso que a gente tem conseguido. O Ministério da Saúde, no final de 2020, lançou o Plano Nacional de Operacionalização e Vacinação. Então, isso nos deu a oportunidade de começar a buscar, a partir do momento que a gente sabia qual seria a fase 1, qual seria a fase 2. Então, previamente, nós fizemos a busca do nosso território, claro, que nós conhecemos, e a partir daí a gente conseguiu fazer esse levantamento dessa população, desse público. Então, isso facilitou muito o trabalho, nos trouxe agilidade, sim, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento que precisa, de fato, agilizar, né, a questão da vacinação.
e está nas nossas mãos quanto saúde, né? Essa busca, né? A busca das atividades, o retorno das atividades regulares. Então tem o retorno das atividades escolares, né? Presenciais, o retorno do comércio local, né? Da economia local, né? Baixar essa taxa de mortalidade também. Então é por isso que a gente tem buscado isso de forma muito ágil, para que esse retorno ocorra, claro, de forma muito responsável, muito criteriosa, né? Então é por isso que hoje o município tem buscado essa agilidade na vacinação. Muito bem, estão de parabéns. Eu agradeço sim. Você já citou, inclusive, que nós estamos com 15%, inclusive acima da média nacional, né, para a segunda dose. Sim, é isso que eu vou falar já. Perfeito. Mas antes, Roger também quer participar da nossa conversa, secretária. Maravilha. Pois não, Roger, qual a sua pergunta para a secretária de Saúde aqui de Buerarema, Ivina Mororó? Luana, ela leu meus pensamentos. Eu ia perguntar exatamente o percentual da população que tinha tomado a segunda dose. E ela acabou de dizer 15% é um percentual que está bem acima da média. Parabéns para Buerarema por isso também. Exatamente. E eu já informo o seguinte, Roger, que só para a pessoa ter uma ideia, assim, quantas pessoas moram aqui em Buerarema? A gente pesquisou, né? E de acordo com o IBGE, já foram vacinadas, né? 15% da população, mas a população daqui é de 18 mil pessoas estimada, né? Então, muita gente já foi vacinada. O Roger está dando os parabéns aí a essa questão da imunização. Com primeira dose, 5.114 pessoas vacinadas. Com a segunda dose, 2.746 pessoas. E chegaram vacinas, não foi, secretária? Chegaram vacinas. Recebemos vacina agora pela manhã. Recebemos algumas doses da Coronavac, né? 220 doses que são destinadas para a primeira dose. É importante a gente ressaltar isso, porque muitas vezes a população acaba vindo procurar o serviço e procura e escolhe qual vacina ser tomada, né? Então, infelizmente, todas essas doses de Coronavac chegaram para a segunda dose. E recebemos também a Oxford agora, 730 doses. Então, um número relevante e a proposta nossa, Luana e Roger, é ampliar esse público. A partir do recebimento dessas novas doses, a nossa proposta é, claro, sentar com nossa equipe, né, fazer todo um cronograma, todo um planejamento para, muito em breve, a gente conseguir ampliar esse público. E só para esclarecer para o pessoal de casa, a gente tem divulgado nos nossos telejornais que chegaram vacinas ontem no Núcleo Regional de Saúde Sul, no aeroporto de Ilhéus, ontem à tarde, e que essas vacinas foram apenas a Oxford AstraZeneca para a primeira dose. Aí aqui a secretária acabou de informar que também chegaram hoje, não só para a primeira dose a vacina de Oxford, mas também a Coronavac para a segunda dose. Aí você pergunta, mas chegou como? É porque no Núcleo Regional de Saúde Sul tem uma reserva técnica de vacinas e elas são liberadas conforme a necessidade dos municípios. Por isso que aqui em Buerarema chegou então a vacina Coronavac. Tem outro detalhe importante. Como eu disse, está ampliando a faixa etária de imunização aqui em Buerarema, 15% da população vacinada, mas a secretária me disse que tem muita gente que se recusa a tomar a vacina. Um número de 150 pessoas que estão nesse público-alvo, não querem se vacinar, e quando a pessoa não quer se vacinar, eu vou mostrar aqui a vocês, é assinado, então, um termo de recusa de imunização contra a Covid-19. 150 pessoas assinaram esse termo, não foi, secretária? Isso. E é preocupante esse número, Luana. Né? Eu acredito que a gente tem vivido dias árduos, momentos, mais de um ano de pandemia. Né? Então, acredito que foi uma expectativa, gerou-se uma expectativa muito grande a respeito da vacina. E nos entristece, a partir do momento que a gente identifica que mais de 150 pessoas está se dando a negativa de ser imunizado. Então, realmente, a gente tem feito essa busca ativa, esse processo de sensibilizar realmente essa população, né, pedindo aos agentes comunitários que busquem, nas equipes de saúde busquem, façam a busca ativa desses pacientes, mas, infelizmente, muitos deles ainda se recusam. Vacina é importante, tem que se imunizar. O caminho é esse. Sim. Eu acredito que, nesse momento, para que haja o retorno das nossas atividades, a gente precisa realmente imunizar. Isso mesmo. Muito obrigada, secretária. Eu que agradeço. Municipal de Saúde de Buerarema, Ivina Mororó. E só para arrematar aqui para vocês, em Buerarema tem confirmados 1.308 casos de Covid-19, desses 14 estão ativos, ou seja, pessoas que ainda se tratam da doença. 1.252 pessoas curadas e 38 mortes. E como a secretária disse, 150 pessoas que estão no grupo prioritário para se vacinar se recusam aí de se imunizar. Eu volto com você, Roger. Número bom de pessoas vacinadas, né? Mas
Menos de 1/3 da população não está vacinada ainda, então vacina está aí disponível. Quem está dentro dessa faixa de 55 anos pode ir aí no posto, né, gente? Muito obrigado pelas informações, Luana. Vamos agora falar de Ilhéus, porque em Ilhéus está tendo vacinação de segunda dose da vacina de Oxford e Coronavac para profissionais de saúde. É no SEMAI, das 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 3 da tarde até amanhã. E das vacinas de Oxford, que chegaram ontem para o Núcleo Regional de Saúde Sul para a primeira dose, o município de Ilhéus ficou com 7.970 doses. O cronograma para amanhã e sábado ainda está sendo elaborado. Em Teixeira de Freitas, cerca de 3.500 pessoas aguardam para tomar a segunda dose da Coronavac. 2.000 doses da vacina foram disponibilizadas esta semana nas unidades de saúde para o reforço dos idosos a partir dos 60 anos e profissionais de saúde. Hoje teve drive-thru, mas a procura está baixíssima. Quem traz as informações para a gente é a repórter Kátia Petersen. Boa tarde. Olá, Roger. Boa tarde para você e para todos que estão nos acompanhando. Olha quem veio se vacinar para receber a segunda dose da Coronavac aqui no campus de medicina da UFSB em Teixeira de Freitas, não teve nenhuma dificuldade. O drive, que seria só na parte da manhã, como a gente pode ver, olha, completamente vazio. Quem chegou foi logo se vacinando. Eu estive no posto hoje pela manhã, lá na URBS, e fui informado que estava vacinando aqui a segunda dose da Coronavac. Então me dirigi aqui e, graças a Deus, estou com a segunda dose já em dia. Essa é uma realidade bem diferente do que a gente está acostumado a acompanhar. Geralmente, em todos os drives realizados para a aplicação da vacina, em 1 hora, cerca de 80 a 100 pessoas eram vacinadas. Aqui, em 2 horas, apenas 7 pessoas tomaram a vacina. Essa é uma situação que preocupa porque, na cidade, cerca de 3.500 pessoas aguardam para tomar essa vacina, que muitos já estão com atraso há mais de 1 mês. E o município recebeu 2.000 doses. Essas vacinas começaram a ser disponibilizadas ontem nos postos de saúde. Por lá, as pessoas tinham agendado. Mas aqui, no drive, essa era uma demanda espontânea. 400 doses foram disponibilizadas. As autoridades de saúde por aqui estão bastante preocupadas com a situação. Dispersamos essas doses para as unidades de saúde, mas, para nossa surpresa, a gente não teve a busca que a gente esperava. Então, a gente teve unidades de saúde que não teve público para poder abrir. Hoje, a gente iniciou o drive com apenas 4 carros. Então, a gente se preocupa e faz um chamamento de que as pessoas precisam se apresentar. Por quê? Porque a garantia da imunização, da cobertura, é mediante a segunda dose. Inclusive, se a gente não tiver essa demanda, pode ser que o Estado requeira essa vacina de volta, porque a gente tem municípios que não têm, que está parada a vacinação e é encaminhado de acordo com a quantidade de pessoas que foram vacinadas. Estamos mobilizando nossos agentes comunitários de saúde para tentar, mas isso precisa principalmente do comportamento da população. E você vem acompanhando a gente aqui, sabe que Teixeira de Freitas é um dos municípios que tem se mantido com 100% de ocupação de leitos de UTI por mais tempo. Semanas consecutivas com 100% de ocupação, e a gente vê uma imagem dessa, né? Preocupante mesmo. A Vigilância em Saúde ainda não tinha informações de quantas novas doses chegaram para Teixeira de Freitas da remessa de Oxford, recebida ontem pelo Núcleo Regional do Extremo Sul para a primeira dose. Só depois de tudo contabilizado, o cronograma vai ser feito. A ideia é ampliar o público. Amanhã tem aplicação de primeira dose em Teixeira de Freitas para pessoas com comorbidades, deficientes permanentes e pessoas com transtornos intelectuais permanentes. Isso será nas unidades de saúde pela manhã. Chegou vacina também na Costa do Descobrimento. Em Porto Seguro, a vacinação de primeira dose estava suspensa desde quarta-feira por falta de doses, mas agora foi retomada. Thaisa Moura está aqui com a gente e eu pergunto, já fizeram a contabilidade de quantas doses chegaram aí para Porto Seguro, Thaisa? Oi, Roger. Boa tarde para você e para todos que nos assistem. Esse lote chegou ontem à tarde aqui no aeroporto de Porto Seguro e vai beneficiar aí pessoas que vão ser vacinadas em 8 cidades aqui da região. Entre elas, Eunápolis. Para Eunápolis foram destinadas 3.190 doses. Por lá, mais de 26.900 pessoas já foram imunizadas.
Porto Seguro também foi contemplada com algumas doses, né? Recebeu aí mais de 3 mil doses dessa vacina. Aqui em Porto Seguro, mais de 23 mil pessoas já tomaram a primeira dose e mais de 10 mil já foram vacinadas com a segunda dose. Hoje o público foi ampliado por aqui, pessoas com comorbidades e idosos com mais de 59 anos receberam a imunização. Nós conversamos com algumas dessas pessoas. Aguardamos muito, é uma emoção muito grande poder estar aqui sendo vacinada e agora a gente fica mais, né, aliviado, claro que tendo que continuar com todos os cuidados, com prevenções, álcool gel, né, usando todos os cuidados para poder estar aí tomando depois a segunda dose. Agora a gente tem esperança de que as coisas vão dar certo, que aos poucos a gente vai voltar à normalidade, que as pessoas vão sobreviver. A gente não vai perder tantos amigos, tantas pessoas próximas. Pelo menos o tempo que eu estive lá fora, que eu estava na fila, foi bem tranquilo. Graças a Deus, estou muito feliz. Agora é só aguardar a segunda dose, né? E a chegada desse lote aqui em Porto Seguro possibilitou essa ampliação do público e o retorno à vacinação. Por aqui chegou a ficar esses idosos cerca de 4 dias sem receberem a vacina. Mas quem estava no grupo aí das forças especiais, profissionais de saúde e educação, continuaram recebendo a primeira dose, viu, Roger? E a segunda dose não chegou a ser suspensa em nenhum momento por aqui durante essas últimas 2 semanas. Eu estou aqui com a Mirleia Soares, ela que é coordenadora de imunização no município. Mirleia, nesse lote que chegou ontem, quantas vacinas e de quais laboratórios vocês receberam? Boa tarde, nós recebemos ontem 3.790 doses da AstraZeneca para a primeira dose, 750 doses de AstraZeneca para a segunda dose e 330 doses de Coronavac para a segunda dose também. Eu acabei de falar que na semana passada chegou a faltar vacina, né, para o pessoal da primeira dose, idosos com 60 anos ou mais por alguns dias. Por que isso aconteceu? Então, a gente recebeu uma quantidade pequena e a quantidade que recebemos vieram destinadas a policiais, Forças Armadas e para profissionais de saúde. Nós não paramos em momento nenhum a vacinação, nós demos continuidade e segunda dose também. Graças à chegada desse novo lote, vocês conseguiram ampliar o público, inclusive vão realizar atividades também em outros lugares aqui do município, né? Isso, Nós vamos dar continuidade com o público de 59 anos a mais e vamos ter ações até o sábado. Dentre esse público que está recebendo vacina, tem também o pessoal que tem comorbidades, né? Quem é esse público e que documentação eles precisam apresentar para ter acesso a essa imunização? Hoje estamos com um grupo de comorbidades: hipertensos, diabéticos, imunossuprimidos, síndrome de Down, deficientes permanentes, O grupo prioritário fazemos a faixa etária de 40 a mais, E precisa apresentar o quê? Precisa apresentar laudo médico ou receita médica atualizada nos últimos 6 meses, cartão de vacina, cartão do SUS e RG. Essa imunização está sendo feita aqui na Secretaria de Saúde, Quais documentos as pessoas precisam trazer para cá, independente da comorbidade, e qual o horário de funcionamento? O horário de funcionamento é de 8h30 às 14h, de segunda a sábado, E os documentos que precisa trazer comprovante, cartão de vacina, cartão do SUS e um documento com foto. Muito obrigada por suas informações, Mirleia. A gente lembra, Roger, que essa vacinação vai continuar em todo o município e no sábado vai ter uma ação específica lá no distrito de Caraíva. Lá vão ser vacinados idosos com 58 anos ou mais e pessoas com comorbidades. Para participar, tem que ir até o Colégio Municipal, portando toda essa documentação que a Mirleia falou, sem esquecer de levar o cartão do SUS, viu? É com você no estúdio, Roger. Legal, é sempre muito bom ver que esse público-alvo está sendo ampliado, vacina está acontecendo, vacinação está acontecendo. Valeu mesmo, muito obrigado, Thaisa. Gente, o secretário estadual de saúde, Fábio Vilas Boas, falou hoje sobre a chegada das vacinas ao estado e sobre a retomada da aplicação da primeira dose em algumas cidades. Recebemos as vacinas ontem, nós já fizemos todas as distribuições para todos os 417 municípios da Bahia, todas as regiões de saúde. Alguns municípios não receberam a totalidade porque não tinham atingido 85% de aplicação do lote anterior, mas foram muito poucos.
Felizmente, a gente recomeça aí a vacinação de primeira dose. Vários municípios tinham parado, estavam aplicando apenas a segunda dose. E na próxima semana, a sinalização já de retorno, de envio de Coronavac primeira dose. Vamos torcer para que isso de fato aconteça. E eu acho que o mês de junho, se não houver nenhum outro soluço por parte de declarações do governo federal contra a China, eu acho que a solução já foi dada pelos governadores do Nordeste que se reuniram com o embaixador da China, resolveram o desconforto diplomático que havia entre o Brasil e a China. Isso foi passado para trás. Os chineses já sinalizaram que vão voltar a enviar vacina para nós. Eu espero que ao longo das próximas semanas nós tenhamos aí uma regularidade no envio. Nós precisamos muito dessa vacina. Nós temos que garantir o mínimo de proteção para poder enfrentar o mês de junho. Aqui no Nordeste temos festas juninas, no resto do Brasil nós temos o inverno entrando, as pessoas ficam mais tempo em casa. Isso tudo é o ingrediente perfeito para poder acelerar a transmissão das síndromes gripais, tanto por coronavírus quanto por H1N1. O secretário falou também sobre a preocupação da chegada da variante indiana da Covid-19 ao estado. Vamos ver. A variante indiana, ela não é tão nova quanto se está pensando que é. Ela já foi identificada desde 2020, é uma variante que foi responsável, está sendo responsável pela aceleração de casos na Índia. Isso que a gente está vendo na Índia é basicamente essa variante agindo fortemente. E, portanto, como nós não sabemos como ela se comportará aqui no Brasil, a estratégia correta é de tentar bloquear, retardar a sua entrada no país. Tornar impossível, impedir a sua entrada é impossível, mas nós, quanto mais tarde permitimos a sua entrada, seja através de barreiras sanitárias, seja através de uma vigilância mais intensa dos contactantes, testagem, avaliação genômica para poder mapear com uma velocidade mais rápida, como nós fazemos aqui no LACEN. Isso tudo são ferramentas que estão sendo utilizadas. Nós não temos ainda a identificação até o presente momento, mas isso não é garantia de que ela não virá. Já há relatos de prováveis entradas em outros estados que estão sendo investigadas. Infelizmente, o planeta hoje ele é global. Você não tem como fechar, ainda mais um país como o Brasil, com múltiplas entradas, com fronteiras não monitoradas, é virtualmente impossível. O que a gente precisa fazer, e que deveria ter sido feito, por exemplo, no surto da febre amarela, em que 99% dos casos eram de São Paulo, é tentar conter o vírus o mais longo possível, pelo prazo mais longo possível, nos locais onde forem evidenciadas as suas aparições. Com isso, a gente retarda a transmissão dele, mas tornar a sua transmissão inexistente é impossível. O BMD vai para o intervalo e, na volta, a gente fala sobre as mudanças na rotina de trabalho na pandemia. Muita gente precisou alterar a jornada e até a forma de trabalhar por causa da Covid-19. E tem ainda uma entrevista ao vivo com um juiz do trabalho sobre esse tema. O intervalo passa rapidinho, não saia daí. Eu estou voltando já já. O BMD está de volta para falar de trabalho na pandemia. Os idosos e grupos de risco estão sendo vacinados contra a Covid-19, não é? Mas a classe trabalhadora, composta por pessoas mais jovens, ainda não é público-alvo da vacina e segue realizando as atividades. E por causa da doença, muitos trabalhadores tiveram a rotina de trabalho alterada. Carga horária reduzida, home office, afastamento foram mudanças que alguns profissionais tiveram que enfrentar. A pandemia da Covid-19 impactou o mundo do trabalho e mudou a rotina de muitos funcionários. Algumas leis também foram criadas e alteradas para dar segurança aos colaboradores e evitar a propagação da doença.
O home office e a redução da carga horária, por exemplo, se tornaram uma realidade para a sobrevivência de muitas atividades. Um ano depois dos primeiros casos, a pandemia continua com força. Como muitos idosos já foram vacinados e a classe trabalhadora é composta por pessoas abaixo dos 60 anos, o registro de Covid-19 nesse grupo ainda continua grande. Pedro Bezerra é médico do trabalho e presta serviço para algumas empresas. Ele disse que diariamente recebe no consultório colaboradores que são encaminhados com os sintomas da doença. Enquanto se há uma suspeita, ele deve ser imediatamente afastado de suas atividades, ficar em quarentena até ser confirmado do exame, do PCR, se é ou não o Covid. Eles devem ficar afastados. Hoje, eles ficam em quarentena em 10 dias. Se for afastado que não é Covid, ele retorna às suas atividades, se estiver em condições clínicas. Rayane trabalha em uma financeira em Itabuna. Ao fazer o exame de rotina, descobriu que estava grávida de 5 meses. Para atender à lei que determina que gestantes trabalhem de casa durante a pandemia, ela precisou ser afastada. A empresa ela disponibilizou de todo o material necessário para que eu me sentisse o mais confortável possível. Mesa, cadeira, máquina, telefone, tudo que eu precisava para continuar o meu trabalho, que era feito dentro da loja, em casa. Apesar que não é a mesma coisa, o home office é um trabalho muito solitário. Na empresa a gente tinha uma relação de amizade e cumplicidade muito grande, uma ajudando a outra, uma apoiando a outra, então essa tem sido a parte mais difícil. O hospital de base da cidade é administrado pela FASE, Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna. O presidente da fundação explicou que, por se tratar de um serviço essencial, os trabalhadores não puderam trabalhar de casa, mas os registros de casos da Covid-19 entre os funcionários do hospital foi grande, o que gerou muitos afastamentos. Quando começou a pandemia, em fevereiro do ano passado, em março, que começou aqui na Bahia, nós tivemos um aumento gradativo de pacientes infectados com Covid e afastamento por esse motivo. Tendo um ápice por volta de setembro, agosto, setembro, e depois em novembro tendo uma redução importante. Isso mostra que a gente naquela época tinha pacientes que desenvolviam a doença, permaneciam 15 dias e voltavam para a atividade. Uma pequena parcela desses pacientes ficavam críticos e ficavam mais de 15 dias com a doença, sendo necessário até ser encaminhado para o INSS para receber o benefício. Esse ano, a partir de dezembro, a gente percebeu um aumento, dezembro, janeiro, e com a vacinação em março, a gente começou a perceber uma diminuição importante. Hoje, nós temos uma pequena parcela de funcionários ainda que desenvolve sintomas. São afastados por precaução, mas não chegam a ter a fase crítica da doença. Isso mostra que a vacina aqui no hospital trouxe uma segurança maior para todo o corpo de funcionários. A gente segue falando de trabalho na pandemia, mas agora dos direitos e deveres dos trabalhadores. Sobre esse assunto, eu converso ao vivo com o juiz José Cairo Júnior, da Terceira Vara do Trabalho de Ilhéus. Bom, doutor, muito obrigado por estar aqui conosco no Bahia Meio Dia. Está aí disponibilizando um pouco do seu tempo para esclarecer a população sobre essas questões. Mas já vou começar perguntando o seguinte, porque ano passado, quando a pandemia chegou, a lei que estava à disposição, ela não estava assim preparadíssima para uma situação na dimensão que o mercado de trabalho viveu por causa da pandemia. O juiz teve que flexibilizar muitas interpretações para poder atender essa necessidade, não foi? Boa tarde. Boa tarde, Roger. Boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. É exatamente isso que você falou. Não só a legislação, né? Nós todos não estávamos preparados para essa pandemia. Então, como a legislação ela demorou um pouco para ser adaptada, foram aprovadas algumas medidas provisórias, inicialmente, logo aquele impacto inicial, o juiz teve que fazer uma interpretação, como você disse mesmo, uma interpretação diferente, adaptando a lei a essa nova realidade que nos trouxe essa pandemia. Quais os setores que mais foram atingidos? Quais aqueles trabalhadores que mais chegaram com demandas para a Justiça do Trabalho por causa da pandemia? Teve algum setor específico que chamou a atenção? Roger, mais os profissionais que mantêm contato direto com as pessoas, né? Contato direto com o público e que não teve, naquele momento que você lembra que ano passado
teve praticamente fechamento do comércio, das atividades empresariais e tudo, mas algumas continuaram funcionando. A gente teve demanda dos bancários, muita demanda dos bancários e muita demanda do pessoal de transporte coletivo. Doutor, a gente tem uma dúvida que é a seguinte: muitas vezes a empresa não queria nem que o funcionário atendesse um celular corporativo em casa ou que fizesse qualquer atividade do trabalho em casa para aquilo não contar como hora extra e tal. Havia aquela dúvida. Mas aí, de repente, com a pandemia, surge o home office. Isso trouxe muitas dúvidas que tiveram que buscar uma lei complementar depois, né? A gente já tinha previsão do teletrabalho, né, como é chamado pela lei, pela CLT, mas estava faltando aquele empurrãozinho que veio justamente com a pandemia. Então, muitas empresas cujas atividades permitem o trabalho em casa ou em qualquer lugar, a gente chama de home office, mas o trabalho pode ser feito em qualquer canto, né? Não é só em casa. Por isso que a gente prefere chamar de teletrabalho, mas já viralizou essa expressão, home office, e as empresas começaram, assim, a transferir o trabalho presencial para o home office, ou pelo menos, digamos assim, de forma híbrida, variando entre o trabalho presencial e o trabalho em teletrabalho. No caso, a lei teve uma modificação agora no início do mês de maio, no dia 2 de maio, teve uma aprovação de uma nova lei trabalhista que contemplou, ou digamos assim, atualizou, por causa da pandemia, atualizou essa situação. O senhor pode esclarecer quais são as principais mudanças trazidas por essa nova legislação? Na verdade, foi uma medida provisória que foi editada no final do mês de abril, 27 de abril, e praticamente ela repetiu aquela medida provisória que a gente teve ano passado, que logo no início as empresas elas estavam fechando momentaneamente e estavam sem condições de pagar o salário dos trabalhadores. Então foi muito esperada essa medida provisória que permitiu o afastamento do trabalhador para receber o benefício emergencial, que foi durante 120 dias no máximo, ou então a redução da jornada de trabalho com redução proporcional do trabalho. Portanto, essa medida provisória, que é 1045, ela repetiu, permitindo que as empresas agora afastem novamente seus trabalhadores, claro, com a concordância, é um acordo, não pode ser uma imposição, e assim vai permitir que as empresas tenham um fôlego para continuar no exercício da sua atividade econômica, evitando, claro, o desemprego, ou pelo menos diminuindo, né? Mas no caso das gestantes, não dá para ter esse fôlego, porque ela vai ter que ir para casa e vai receber o salário sem ser pelo INSS, né? Isso, aí já foi outra lei, que foi, como você falou, no início de maio, que é a Lei 14.151, que ela determinou, obrigou, mesmo que a empregada não queira, ela tem que ser afastada do trabalho presencial, tá? E ela passa ao teletrabalho. Mas nem todas as atividades permitem que haja esse teletrabalho. E aí algumas empresas se viram em sem condições financeiras, de substituir essa empregada gestante, principalmente as pequenas empresas. Às vezes tem uma empresa que tem apenas uma trabalhadora, e diante desse fato, de ter que afastar e continuar pagando a remuneração, porque o trabalhador não vai ser, entre aspas, impostado pelo INSS, sim a empresa que tem a obrigação de pagar essa remuneração durante todo o período da gestação. Agora, no caso de empregada doméstica, isso vai por água abaixo. Não dá para a empregada doméstica fazer teletrabalho. Como é que fica uma situação como essa? É isso, Roger. Essa lei 14.151, ela só tem apenas dois artigos. E ela manda que todas as empregadas sejam afastadas do serviço. Ela não identificou o tipo de função, se a função pode ser exercida em home office, simplesmente determinou o afastamento imediato de todas as empregadas gestantes. Então, como a lei não distinguiu, não cabe a nós, que somos intérpretes da lei, fazer qualquer distinção. Então, ela se aplica também à empregada doméstica. Não tem como a empregada doméstica fazer um trabalho em domicílio. Como é que vai ser feito esse trabalho? Então, a gente não vê como fazer, mas, de qualquer forma, a lei manda que o empregador doméstico continue pagando o salário dessa empregada doméstica gestante. É permitido algum tipo de acordo? Porque muitas vezes a família vai precisar empregar uma outra pessoa para fazer aquele trabalho doméstico e vai apertar o orçamento. Tem como fazer um acordo? A justiça tem alguma flexibilização aí nesse caso? Roger, essa lei ela foi muito criticada porque o correto seria o próprio Estado, a sociedade, assumir esse risco. E essa assunção do Estado do risco é feita pelo pagamento do benefício do auxílio pelo INSS. Do auxílio-doença, que hoje é chamado de auxílio por incapacidade temporária.
Então, a lei deveria ter previsto isso para retirar do encargo das empresas, dos empregadores domésticos, o pagamento desse salário. E aí você pergunta se pode ser feito um acordo. Nesse caso específico, não, porque a gente considera que esse direito é um direito indisponível, mesmo que a empregada doméstica ou qualquer outra empregada que esteja gestante, ela firme um recibo lá, dizendo que concorda em continuar trabalhando. Esse acordo, ele é nulo, de pleno direito, e posteriormente o trabalhador pode ingressar na justiça pedindo o pagamento desses salários que seriam devidos durante o afastamento, apesar de já ter recebido. Muito esclarecedora a sua participação aqui no Bahia Meio Dia. Dr. José Cário Júnior, juiz da 3ª Vara do Trabalho de Ilhéus. Grato mesmo aí, tenha um bom dia. Bom dia, Roger. Valeu. Agora, um assunto que é destaque hoje, que a gente, claro, não ia poder deixar de falar. O primeiro bebê baiano a nascer com anticorpos contra a Covid-19. Com apenas 7 dias de vida, Matheus já entrou para a história. A mãe foi vacinada durante a gestação e a questão agora é saber qual a eficácia dessa defesa. Vamos saber os detalhes dessa história na reportagem. O envelope entregue pelo Laboratório Central do Estado é recebido por um pai orgulhoso e que logo mostra para a mamãe. Nas páginas, resultados que mostram que depois da vacina, Patrícia conseguiu transferir os anticorpos para o caçula Matheus. Ele veio ao mundo na madrugada do dia 21 de maio e entrou para a história de esperança. Matheus nasceu não só grande, mas chegou carregando no corpo o desejo de milhões de pessoas. É uma emoção muito grande, uma satisfação em saber que tanto Patrícia como Matheus, os dois estão imunizados. E agora esperar para que eu e meu outro filho, que é nosso primeiro filho, Joaquim, também consigamos essa imunização, para que a alegria da família realmente fique completa, né? Tranquilidade, felicidade, esperança, né? Para que todo mundo alcance essa imunidade também. A passagem de imunidade da mãe para o bebê aconteceu graças à transferência placentária, ou seja, os anticorpos chamados IgG e desenvolvidos pelo sistema imunológico de Patrícia depois da vacina cruzaram a placenta e chegaram até Matheus. O processo é o mesmo de outros anticorpos que a mãe transfere para o bebê. A mamãe, Patrícia, que é médica, ginecologista e obstetra, tomou a primeira dose em 4 de fevereiro e a segunda dose no dia 5 de maio. 5 dias depois, a Anvisa suspendeu a aplicação da Oxford por conta das investigações da morte de uma grávida que pode ter sido reação à vacina. A notícia deixou a mãe de Matheus tensa. A gente não sabe, né, o que pode acontecer depois de tanto tempo da vacina, se pode ter alguma reação depois de algum período, mas ao mesmo tempo eu fiquei tranquila porque eu não senti nada, então foi mais observar mesmo e torcer para que desse tudo certo. Matheus nasceu 16 dias depois da mãe ter tomado a segunda dose da vacina. No último domingo, com apenas 2 dias de vida, amostras de sangue dele e da mãe foram coletadas e processadas pelo Laboratório Central do Estado. Para os infectologistas, a imunidade de Matheus é para ser comemorada, mas com cautela, porque algumas perguntas ainda precisam ser respondidas. Se de fato essa imunidade vai ser efetiva para proteger esses bebês contra a infecção da Covid-19 e principalmente por quanto tempo essa imunidade irá durar. O Ministério da Saúde não definiu protocolos para a avaliação dos recém-nascidos. Aqui na Bahia, a Vigilância Epidemiológica do Estado está em fase de planejamento do monitoramento dos bebês de mães vacinadas. Até agora, 3.929 grávidas foram imunizadas. A gente tem uma atenção para essas mulheres, precisamos identificar se elas já tiveram ou não o seu bebê para que a gente possa fazer. Então, a estratégia do Estado hoje é acompanhar as gestantes e o bebê que já fizeram as 2 doses, e a gente poder acompanhar e coletar para ver se ela já tem essa titulação, bem como as mães que só tomaram uma primeira dose e que não tiveram tempo ainda de completar o seu esquema vacinal. Para os pais de Matheus, o caçula já estreou na vida com um triunfo. Saber que ele está imunizado, saber que a mãe também está imunizada. Desejo tudo de melhor para ele, que ele consiga ser um ser humano incrível e que traga, como o irmãozinho dele, muita alegria para esse pai e essa mãe aqui.
Coisa linda, né? A seguir, a poda de árvores em um trecho da BR-415 em Ilhéus. Menos riscos para motoristas que trafegam na rodovia. E veja também, peneira no Barcelona de Ilhéus. O time está terminando de fechar o elenco para o Campeonato Baiano Sub-20 de futebol. Bahia Meio-Dia volta falando de violência. Ontem à noite, um jovem de 18 anos foi morto a tiros na rua Bela Vista, no bairro São Lourenço, em Teixeira de Freitas. De acordo com a polícia, Jean Pleipo dos Santos Ferreira recebeu uma ligação e foi até o portão de casa, quando foi surpreendido com vários tiros. O autor dos disparos fugiu num carro prata. Jean chegou a ser socorrido por populares para o hospital municipal, mas não resistiu. A Polícia Civil já deu início às investigações. Agora vejam só essas imagens. Hoje, por volta das 6 da manhã, uma equipe da Coelba estava podando as árvores da margem direita da BR-415, já na chegada de Ilhéus. A poda interrompeu o trânsito de veículos. Segundo a Coelba, o serviço foi iniciado às 3 da manhã e foi finalizado às 8 horas. A operação de poda e manutenção da rede elétrica foi iniciada na segunda-feira pela zona rural e segue até a próxima semana em outros locais ao longo da BR-415. Várias vezes nós já mostramos quedas de árvores em diferentes pontos da rodovia. Isso é muito frequente, principalmente quando chove e venta forte. A viagem nesse trecho entre Ilhéus e Itabuna é muito tensa. A Prefeitura de Itabuna liberou que músicos se apresentem ao vivo em bares e restaurantes. Luana Bernardes tem mais informações. Oi, Roger. A partir de agora, nos bares e restaurantes de Itabuna, podem sim ter apresentações musicais ao vivo, só que essas apresentações têm que ser num modelo assim de som ambiente. Isso foi acordado numa reunião realizada ontem no Teatro Cantinha Dória com a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, a FIC, com os músicos, os donos de bares e restaurantes aqui da cidade. Juntos, eles firmaram um termo de responsabilidade e compromisso de seguir todos os protocolos de segurança e combate à Covid-19. Um exemplo que a gente pode citar aí de alguns desses protocolos é de cada restaurante, cada bar tem que ajustar as mesas assim numa distância de até 2 metros, né, mantendo o distanciamento entre as mesas, e também cada mesa tem que ter até 6 cadeiras, as pessoas não podem ficar em pé. O dono de bar e o dono de restaurante que não seguir esses protocolos de segurança e combate à Covid-19 pode ser multado e também pode perder o alvará de funcionamento. Dentro do decreto municipal que foi publicado ontem, também foi instituído que até o dia 31 deste mês, bebida alcoólica não pode ser vendida nem por meio de delivery depois das 9h30 da noite nos bares e restaurantes da cidade. Volto com você, Roger, no estúdio. Os bares e restaurantes vão funcionar até as 9h30 da noite, seguindo os protocolos de segurança. O município segue com toque de recolher das 10 da noite até as 5 da manhã. Em Mucuri, os casos graves de Covid-19 têm aumentado bastante e é grande a preocupação com a quantidade de leitos disponíveis para tratamento da doença. Mucuri é a última cidade da Bahia, fazendo divisa com a região sudeste do país. Por aqui a situação está como na maioria dos municípios baianos. A Covid continua avançando. 51 pessoas já morreram por causa da doença. Desde o início da pandemia, mais de 2.600 casos foram confirmados. Desde o ano passado, havia-se dito que o pico seria em maio do ano passado. Nós já estamos em maio deste ano. E o pico ainda continua. Então, se passaram mais de 360 dias e não se resolveu. Mucuri vinha registrando uma média de 8 novos casos por dia da Covid-19. Segundo a Vigilância Epidemiológica, nos últimos 2 meses, esse número subiu para 12. Além do aumento no número de casos, o que tem preocupado bastante é o quadro clínico dos pacientes que têm chegado até as unidades de saúde. Pessoas que aparentemente, quando vão ao hospital, certos casos se agravaram clinicamente, mas em razão também do próprio descuido da própria pessoa ao procurar a unidade de saúde,
depois que ele está já com 3, 4 dias que o sintoma foi apresentado e ele não recorreu à unidade médica para os tratamentos iniciais. A unidade de saúde referência para tratamento da Covid-19 na cidade é o Hospital São José, que fica no distrito de Itabatã, onde 5 pacientes estão internados. Só este mês, pelo menos 10 pessoas precisaram ser transferidas para leitos de UTI. Segundo o último levantamento feito pelo município, 12 pessoas seguem internadas em unidades de tratamento intensivo, a maioria em um hospital particular no estado do Espírito Santo. Entre os pacientes está o secretário de saúde do município, Fernando Jardim, de 56 anos, que vem se recuperando bem. Mucuri registrou na semana passada um caso da nova variante P1, a de Manaus. Diante de tantos casos graves, aumenta a dificuldade para conseguir novos leitos. Nós estamos com um paciente lá no Hospital São José, que estamos há 2 dias aguardando, esse paciente está regulado, estamos aguardando vaga em todos os hospitais de enfrentamento de Covid do estado e até o momento não conseguimos a vaga para transferir esse paciente. Neste momento não há vaga de UTI disponível para que as pessoas possam ir e ser tratadas. Então está chegando aquilo que a gente já sabia antes. Está chegando o momento que o médico vai começar a decidir quem morre e quem fica vivo. Para tentar conter a disseminação do coronavírus, a prefeitura segue apenas com os serviços essenciais. Já as áreas de saúde e limpeza seguem funcionando normalmente. A Câmara de Vereadores também está sem atendimento ao público. Se os casos não reduzirem, a prefeitura não descarta o endurecimento das medidas restritivas. Para Carolina, já tivemos tempos demais para colocar em prática as medidas de prevenção. A gente já tem bastante informação, nós já estamos um ano nessa pandemia. Quais são as medidas que a gente deve tomar para poder conseguir, sobreviver a isso? Eu acho que depende muito da prudência de cada um, hoje em dia, para poder a gente não estar proliferando mais esse vírus, Vamos fechar o BMD de hoje falando de esporte. O Campeonato Baiano Sub-20 vai começar no mês que vem. Ilhéus vai ter um representante e a estreia vai ser em casa. O time Barcelona, lançado no ano passado, está terminando de fechar o elenco para essa competição e também vai criar uma categoria de base. Será o único representante da região sul na competição. Muito importante essa categoria de base, é o sustentáculo de um time que quer ser grande tem que ter uma categoria de base forte e o Barcelona vem implantando esse ano a categoria de base para dar sustentáculo ao time de cima, para sustentar o time de cima, com a equipe multidisciplinar, a participação de psicólogos, preparadores físicos e fortalecendo realmente a nossa região que tem histórico de divisão de base e volta a ter um time com divisão de base forte na região. O time começou a treinar há cerca de 15 dias, mas ainda não está completo. Uma peneira aconteceu nesta quarta-feira para selecionar 15 jogadores que faltam para formar o time. Foram observados alguns garotos da região, entre 14 e 20 anos. São 70 jovens que estão aqui. No sábado nós vamos ter um amistoso com a equipe de Tuberá, onde a gente vai observar também alguns atletas e daí fechar elenco para já semana que vem partir para a parte de exames e focar, fechar o grupo e focar. Tem gente de várias cidades da Bahia. O treinador Pierre veio de Tapetinga e trouxe 3 meninos que treinam com ele. Quando nós trazemos um garoto para uma avaliação como essa, é para mudar de vida, é tirar o garoto da esquina, porque o esporte também faz parte da inclusão social. E graças a Deus nós estamos resgatando, tirando os meninos da esquina e dando um destino para eles no futebol. E o primeiro jogo pelo Campeonato Sub-20 já tem data marcada. Será no dia 20 de junho, aqui no estádio Mário Pessoa. E o primeiro adversário do Barcelona será o Jacuipense de Salvador. Mas antes desse dia chegar, a bola já está rolando por aqui por conta dessa seleção. E a galera está ansiosa para participar. Lucas veio de Salbara, enfrentou mais de 6 horas de viagem em busca de um sonho. Eu pude dar o meu melhor, dar o meu máximo e estou no aguardo para ser, confiar em Deus, aprovado pelo Barcelona de Ilhéus. O treinador John observa atento cada jogador, cada passe. Essa é uma categoria que é uma categoria considerada de alto rendimento, Categoria sub-20, que ele tem
tem um link muito próximo do profissional. Então o que a gente busca estar olhando nos atletas, primeiro é a relação dele com a bola, o comportamento dele em campo, a agressividade dele, como é que ele tem essa relação. Então a gente busca traçar esse perfil, é o perfil do clube, é um currículo de formação que a gente vem trabalhando há bastante tempo. E agora, Barcelona de Ilhéus, o único representante aqui da região sul da Bahia, no Campeonato Baiano Sub-20. Álvaro mora no distrito de Vila Cachoeira, em Ilhéus, e nunca participou de uma seleção de futebol. Estou ansioso, coração acelerado, né? A gente treina para isso, a gente se esforça para isso. É minha primeira vez, mas espero que tudo saia bem, com fé em Deus. Márcio, para você o que representa essa oportunidade de estar mostrando o seu futebol? Eu acho que essa oportunidade que o Barcelona de Ilhéus está proporcionando para os jovens é a esperança de dar início ao sonho que a maioria dos jovens aqui de Ilhéus tem, que é entrar na carreira de jogador de futebol, um clube do seu sonho, buscar futuramente a seleção brasileira. Depois de 15 anos que Ilhéus fez um campeão baiano com o Colo-Colo, está na hora da cidade preparar mais uma equipe campeã. Toda a sorte do mundo aí para essa garotada do Barcelona nesse Campeonato Baiano Sub-20. E você de casa, muito obrigado pela sua companhia. O BMD fica por aqui, mas a nossa programação de esporte segue com Globo Esporte Bahia. A gente se vê amanhã ao meio-dia. Bahia, meio-dia. Oferecimento Curso Galileu, líder em aprovação. E Cipolate é pra você. É nosso dever nos proteger e ajudar aqueles que amamos. Lave as mãos, troque a máscara, mantenha o distanciamento social e evite aglomerações. TV Santa Cruz, no combate ao coronavírus.